Olha a imponência dessa roda d'água. Chega aqui. Primeiro você já vê a quantidade de pedra, né, em volta, a estrutura, a base, toda ela de pedra. Olha que sensacional. E pedras grandes, gente. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa pedra. Ó. Isso aqui, mais de metro. Agora eu vou descer aqui para mostrar para vocês. Aqui era onde passava água aqui, né? Tem um túnel aqui bem sinistro, que com certeza passava ali, ó. Se você olhar, me presta aqui, que eu vou mostrar pro pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Aqui embaixo, ó. Olha lá. A água rolava para lá, roletava para lá. Que é exatamente aonde tem ali, ó. Onde tem aquele escoamento de água ali, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa roda, gente. Não é brincadeira, não. Ó, olha minha mão aqui. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu. Bom, pessoal, hoje eu tô na Fazenda Veneza e eu vou trazer uma joia para vocês aqui. Uma fazenda pouquíssimo divulgada e tem muita coisa que deixa essa fazenda importante que eu vou trazer hoje aqui para vocês. Fica nesse vídeo até o final. No final tem uma surpresa para vocês, novidades por aqui, como sempre, a gente tentando trazer o melhor para vocês. E essa fazenda aqui, por que da importância dela? Esse espetáculo, além da beleza, dá uma olhadinha. Olha que joia! Além dessa maravilha, né? Além dela estar restaurada, ser uma fazenda assim muito bacana, tem uma vista incrível. Ela é toda murada em volta, dá uma olhadinha. É um gradeado, provavelmente importado, né? Porque na época era assim, as coisas vinham de fora. Dá uma olhada lá, olha. Muito bacana. Quem foi proprietário, né, e fundador dela aqui foi o Barão de Guaraciaba. E por que da importância dessa fazenda e desse barão? Porque ele foi o primeiro e único barão negro que o período, né, do Império teve no Brasil. Então a história dele todinha já é marcada, né, por muita coisa interessante e diferente, né? Imagina o que esse barão não passou, porque numa época onde se imperava a escravidão no Brasil, um barão negro. Então só por aí já é uma história curiosa, né, que eu vou contar alguns detalhes aí interessantes para vocês. E também, apesar dele ter sido um barão negro, ele foi um escravocrata. Então ele possuiu aí, estimam-se os historiadores, que quase 1000 escravos, porque ele herdou a fortuna do sogro e só nessa fazenda aqui estima-se cerca de 200 escravos. Uma fazenda que foi produtora de café e que teve aí, acompanhou aí aquela fase do café no século XIX, iniciozinho aí do século XX. Ele morreu com 75 anos no início do século XX. Ele já tinha perdido a sua esposa, mas deixou aí descendentes que inclusive alguns buscam mais detalhes da história dele. É um mistério para os historiadores, por exemplo, quem foi a mãe e se foi uma escrava, porque ele já nasceu livre, como é que foi essa história. Isso tudo ainda gira em torno de um mistério aí. Mas tem muita coisa legal e o casarão tem mobília de época preservada. Olha que estilo as bandeiras. Bandeiras coloridas, olha que espetáculo. Uma janela num estilo, né, espetacular, um sobrado, um clássico, né, azul e branco. Então tem muita coisa legal e vocês ainda vão ver que tem preservado ainda também a roda d'água. Por dentro ela é linda, gente, tá toda novinha, né? Dá vontade de ficar por aqui curtindo essa fazenda. Mas vamos embora pro vídeo que vai ter muita coisa interessante e bacana para apresentar para vocês hoje aqui.
Bom, pessoal, eu estou aqui com o Adriano Novaes, que é um historiador aqui da região, mas é um conhecedor aí vasto aí sobre a área das fazendas. Participou há muitos anos atrás sobre um inventário que fez um levantamento de várias fazendas da região, mas dessa daqui em especial tinha no coração de conhecer, né, Adriano? Exatamente. Desde muito tempo eu tenho ela na minha memória por causa de uma novela que foi filmada aqui, uma novela que foi uma produção muito bacana, que foi a novela Assim a Moça. E, enfim, então eu sempre tive curiosidade de conhecer pessoalmente a fazenda Veneza, né? E estou agora tendo essa oportunidade aqui com o Paulo Vitor de conhecer essa joia aqui da arquitetura, das fazendas de café aqui da região do Vale do Paraíba, né? Então agradeço você também por essa oportunidade. Eu que agradeço. Estou realizando um sonho também de conhecer essa fazenda que eu sempre quis conhecer. Realmente na época que a gente trabalhou no inventário das fazendas pelo INEPAC, nós não conseguimos na época, porque ela estava em processo de venda. E a proprietária na época, dona Lili Marinho, ela achou melhor não fazer o inventário por causa disso, porque ela estava em venda. Podia ser que a pessoa que comprasse não ia gostar de ter a fazenda dentro de um inventário que ficou num site aberto, né? Então foi por isso que nós não conseguimos na época. Mas hoje a gente está aqui conhecendo essa maravilha. Anos depois. Né? Anos depois, muito bem conservada e uma casa lindíssima, cheia de histórias, né? Principalmente a figura do Barão de Guaraciaba, que foi uma figura ímpar na história da região. Então eu te agradeço estar aqui na Fazenda Veneza hoje, podendo conhecer e poder falar um pouco dessa história dela também, que é uma história bastante interessante, apesar de que a gente sabe pouco ainda sobre a história da Fazenda Veneza, né? Tem muita coisa para ser estudada, para ser pesquisada sobre ela, mas o pouco que a gente sabe é que ela foi uma fazenda muito importante no século XIX, uma grande produtora de café, e depois já no século XX também com uma fazenda de pecuária leiteira importantíssima também. Enfim, é isso. Mas bacana, e eu vou pegar o seu gancho, que você está me agradecendo. Quero agradecer aqui os proprietários, né, que carinhosamente deixaram a gente estar vindo aqui. E eu vim mais de um dia, porque eu vim, gravei, e depois surgiu a oportunidade da gente voltar aqui novamente com o Adriano, a Mônica, que é uma descendente direta também do Barão. Então, obrigado aí aos proprietários, né, que abriram as portas para a gente ficar bem à vontade aqui, gravar e conhecer a fazenda toda. Adriano, fala um pouco pra gente, que eu gosto de explorar quando eu tô com um historiador, sabe, gente? E a gente tá com uma pessoa aqui que, além de conhecer muito sobre a história local, da região e tudo, também conhece sobre a arquitetura, os detalhes. O que você pode falar pra gente aqui, e pode ser amplo na sua conclusão aí, né, do que você vai falar. A gente nota uns muros aqui de fora a fora com um gradeado, tem o casarão que é um sobrado, mas explica pra gente aí, Alameda de Palmeiras Imperiais, Tulha, esse contexto todo, remetendo ao passado. O que você pode falar pra gente aí? Então, a Fazenda Veneza, ela segue aquele modelo padrão de organização espacial das antigas fazendas de café do século XIX, aquele conjunto formado pelo quadrilátero funcional. É visível isso, apesar de não ter mais todas as edificações originais da época, né, que compunha o quadrilátero funcional, mas você vê essa configuração, né, que era uma grande praça, onde a casa, ou no ponto central, ou numa das laterais, fechava esse grande quadrado, composto de casa de vivenda, aquela residência do proprietário, tulhas, engenhos de beneficiamento de café, os paióis, as senzalas, que era o alojamento dos escravizados da fazenda. Então você vê, desse conjunto aqui, a gente percebe que o que sobreviveu ao tempo foram apenas a casa, essa sede, né? Que antigamente eles falavam casa de vivenda, hoje nós usamos muito esse termo casa-sede, e o antigo engenho de beneficiamento de café que fica aqui no canto, que é um meio chalezão, né? Provavelmente foi modificado no final do século XIX, porque ele recebeu uns detalhes em volta do telhado que chama lambrequim. Isso é uma moda bem comum no final do século XIX, 1870, 80, enfim. Mas a casa, ela continua com suas feições, provavelmente da época que ela foi construída, né, em meados do século XIX, ou até
talvez ainda na primeira metade, a gente não sabe a data precisa da construção dela, mas é fácil de perceber pela influência que ela tem do neoclássico. Ela não é aquela casa inicial das primeiras casas de fazendas do Vale, que eram casas mais mineiras, mais rústicas, né? Essa casa ela já começa a receber elementos mais requintados na sua arquitetura, influenciado pelo neoclássico. Ela não é uma casa puramente neoclássica, mas é uma casa que recebe muita influência do neoclássico, né? Você vê através dos arcos plenos nas janelas, com as bandeiras ali formando flores, né? Você vê uma simetria, uma preocupação em manter a simetria, aquela sequência de janelas com os espaços repetidos, né? Então é uma coisa que é bem característica do neoclássico. Então você vê que é uma casa que começa, que é da fase mais rica da história do café aqui na região do Vale do Paraíba, aqui mais especificamente na região de Conservatória, onde a Fazenda Veneza está situada. E a gente tem outras fazendas aqui também na região. Tem alguma fazenda que você, com o seu conhecimento, se assemelha a esse estilo aqui de arquitetura, no sentido das janelas e tudo, parecida com essa? Temos sim, temos fazendas que tem, porque é o que eu falei, esse neoclássico ele chega na região, né, em meados do século XIX e ganha força. A ideia da casa sofisticada é da casa da corte, né? Esses fazendeiros estão ganhando muito dinheiro com café e estão vivendo com conforto aqui. Tudo isso feito, essa riqueza gerada pelo trabalho escravo, né, que colhia e que beneficiava esse grão, o café, né? Mas eles começam a viver com muito conforto nessas casas, e então você vai encontrar outras casas aqui no Vale que repete esse tipo de arquitetura, né? Algumas bem parecidas mesmo, inclusive com essas janelas feitas de madeira, né? Que já é uma herança do período colonial, que vai sobreviver aqui na região do Vale do Paraíba. São casas que têm uma trama, uma arquitetura muito de madeira e barro, feito pelo pau a pique, né? Que isso vem, é uma tradição mais antiga. Então, o neoclássico vai ser adaptado para essa arquitetura, né? Por ser uma arquitetura que usa, tem essa coisa da madeira e do barro, né? Você não tem aquelas platibandas pesadas no telhado, que escondem o telhado. Então, são adaptações que essa arquitetura vai sofrer, mas você vai encontrar muitas casas de fazendas que se assemelham, aqui do Vale, né? Que se assemelham muito aqui com a Tem primeira. alguma que você olha e fala assim, ó, posso dar o exemplo de tal, que é parecida? Eu vou falar uma, mas eu não tenho, eu nunca fui nessa fazenda, mas pelas fotos que eu vi, a Chacrinha é um pouco parecida? Você deu um excelente exemplo. A Chacrinha talvez seja o melhor exemplo das janelas em arco pleno, ali com as bandeiras formando pétalas, como se fossem flores, né? A Santa Rosa em Rio das Flores, e temos várias outras, né? Que se assemelham. Mas talvez a Chacrinha seja o melhor exemplo. Que casa mesmo, né? Eu olho e falo, cara, eu quero ir lá, mas ainda não teve oportunidade. E agora é ele que vai me ajudar, tá, gente? Porque aqui eu ajudei ele, agora ele vai me ajudar aí nessa outra. Mas, ó, vamos conhecer um pouco, nós vamos aproveitar aqui e já vamos falar um pouco até dos costumes, né? Porque eu gosto de falar dessa parte também, eu sempre gosto de imaginar como era na época. Então a gente tem uma entrada, que é a entrada tradicional, que ostenta aí as palmeiras imperiais. Provavelmente essa entrada da casa era feita por aqui. A gente tem uma escadaria aqui e um pouco diferente, né? Porque as casas, às vezes a gente via uma entrada mais imponente. Eu achei essa aqui um pouco humilde na entrada. Não sei se ela originalmente era assim, né? Então, você tem aquilo que eu falei, né? Você tem uma herança muito forte do colonial mineiro, que não tem esse rigor com a simetria, com o acabamento, né? E você tem, às vezes, essa entrada que sobe pelo porão, né? Depois você tem o sobrado, que é a parte habitável da casa, né? Então, e com o tempo... que eles foram sentindo essa necessidade de pensar numa entrada mais imponente, né? Que segue o padrão do neoclássico, mas aqui não, aqui ainda tem essa coisa dessa arquitetura mais tradicional que chega aqui no início do século XIX. E essa é a tulha, né? Olha que charme, gente. Gradeado, com certeza importado, uma estrutura, né? Toda em pedras. Olha aí que degrau bacana. Olha o tamanho dessa pedra aqui, gente. Dá uma olhada nisso. Sem brincadeira, deve ter aqui 1,5 m
de pedra. A gente está aqui de frente para o casarão, né? Os fundos do casarão, que dá para um jardim muito bonito. Já imagino isso na época, né? Tudo um gradeado em volta. E aqui a Tulha. Olha que linda. Olha como é que é alta, gente. Aqui ficavam os maquinários. Ficavam aí café estocado. Muito legal, né? Olha aí. O tamanho das peças, né? Tudo muito grande. Ó. Muito bacana. À vista. Uma coisa que eu sempre gosto de mostrar para vocês é isso aqui, né? Quem já acompanha a gente aí já sabe que eu sou fã, né? Olha que bacana. Bonita, né? Ali em cima você vê umas bandeiras também muito bonita, colorida, conforme do casarão. Olha aí. Olha que estrutura bacana aqui dentro. Olha esse madeiramento. Que bom que tá aqui preservado, né? A gente não vai ver muita coisa mais nessa fazenda original. Eu tô falando de mobiliário, até alguma coisa de máquina, porque essa fazenda, a ex-proprietária dela fez um grande leilão, né, com todas essas peças daqui dessa fazenda. Então, mobiliários, tudo. Isso aqui é a roda d'água aqui fora. Então, olha que peça bacana. Isso girava aqui os maquinários, né? Provavelmente eles ficavam aqui instalados, ó. Olha os encaixes na madeira, né? Muito bacana, tudo original. Muito legal. E aqui é alto. Esse galpão aqui é enorme. Essa área aqui de cima também, né? Com certeza cabiam muitas sacas aí de café. Essa peça é muito show. Olha a imponência dessa roda d'água. Chega aqui. Primeiro você já vê a quantidade de pedra, né, em volta, a estrutura, a base, toda ela de pedra. Olha que sensacional. E pedras grandes, gente. Olha isso aqui, ó. Olha o tamanho dessa pedra. Ó. Isso aqui, mais de metro. Agora eu vou descer aqui para mostrar para vocês. Aqui era onde passava água aqui, né? Tem um túnel aqui bem sinistro, que com certeza passava ali, ó. Se você olhar, me presta aqui, que eu vou mostrar pro pessoal. Olha isso aqui, pessoal. Aqui embaixo, ó. Olha lá. A água rolava para lá, roletava para lá. Que é exatamente aonde tem ali, ó. Onde tem aquele escoamento de água ali, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha o tamanho dessa roda, gente. Não é brincadeira, não. Ó, olha minha mão aqui. Ainda gira ainda. Ó. Deixa eu mostrar ali. Vai ali por fora, que eu vou mostrar pro pessoal o tamanho dessa roda por aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Vê se tem base um negócio desse. Olha o tamanho disso. Ó. Aqui você consegue ter uma ideia de tamanho, né? Então você tem aqui... Antigamente, a verdade é que essa água provavelmente devia vir por calhas, né? Hoje você vê uma outra tubulação, mas com certeza o original eram calhas de madeira. Geralmente de braúna, que é uma madeira resistente à água, e aquelas bicas, né? Que eu já mostrei em outras fazendas para vocês, né? A Fazenda Bom Retiro, por exemplo, tem em Minas Gerais. Vinha por aqui, chegava aqui, fazia essa roda girar, né? Essa roda enorme. E o interessante nessas rodas d'água é que pouca água é o suficiente para girar essas rodas, tá? Porque elas são várias gavetinhas. Então a água vai enchendo essas gavetinhas e vai pesando e ela vai girando. E como é constante, isso não para. Então se você tem muita produção e precisa de força, é só se aumentar a quantidade de água e isso vai girar mais forte, né? Mas e aí, curtiram? E aqui atrás a mesma coisa lá, ó. Onde
tinha, com certeza, essas fazendas tinham muita fartura de água, né? Então, ó, a água passava por aqui, com certeza de fora a fora na fazenda tinha água roletando ali, que era um tesouro, né? E nós estamos aqui do lado da tulha, que é um espetáculo, né? Essa tulha é maravilhosa. E aí eu vou falar para vocês o seguinte, fazendas antigas, dá uma olhada nessa caneta. Pessoal, você pode adquirir os nossos produtos, fazendasantigas.com, você tem o ícone lá da loja, você pode ir lá, além de você comprar e nos ajudar com esses produtos, você também vai levar semente de palmeira imperial, sementes de pau-brasil para casa e vai fazer bom uso delas aí, plantando e reflorestando uma árvore aí como o pau-brasil que está em extinção. A gente está fazendo a nossa parte. Se você acha que o nosso projeto vale esse apoio, vale esse incentivo, corre lá no site e garante o seu produto de qualidade. Agora chegou a hora da gente conhecer o interior desse casarão. E ó, já vou falar para vocês, tá? Tem muita coisa linda aqui nessa fazenda, cara. Eu me dá vontade de morar em toda fazenda que eu vou, e essa aqui não é diferente. Vem cá para vocês verem. Bom, essa parte de baixo são quartos, né? Então, com certeza passou por um processo de reforma, algumas mudanças, e não vou mostrar em detalhes cada um deles, mas aqui você consegue ver um pouco, ó. Vem aqui. Aqui um banheiro, tem até uma banheira. Aqui você consegue ter uma noção dos quartos, ó. Quartos bem rústicos. Por cima você consegue ver a estrutura de madeira, né? Então são todos esses quartos aqui de baixo, mais ou menos dessa forma. Antes da gente entrar, aqui é tudo murado. Se você olhar, ó, a casa é toda cercada. Tem um gradeado aí, provavelmente esse gradeado importado. E você vê aqui uma baixadona, né? E com certeza ao entorno da casa tinham-se aí os terreiros de café. Muitos desses terreiros, ao longo dos anos, nasceu vegetação por cima, mas aqui a gente vê uma área muito plana que tem chance de ter terreiros de café por aqui. Inclusive nessa parte de cima aqui também, que eu vou mostrar para vocês, né? Que é a parte da varanda, mas eu vou sair por lá, por dentro da casa. Lembrando, pessoal, que essa aqui é a entrada social da casa, justamente esse acesso aqui. Então a gente tem uma entrada principal com essa escadaria, e eu sempre gosto de vir ao passado, né? Isso aqui era uma fazenda muito ativa de café, então não é diferente das outras que se seguiam alguns ritos, né, sociais na época. Então aqui é uma entrada que atendia ali as pessoas que chegavam. Provavelmente essa parte de baixo possa ter tido senzalas aqui, a gente não tem certeza para afirmar, porque não tem os remanescentes, passou por reforma, restauro e algumas modificações, então a gente não consegue afirmar, mas era comum ter na parte de baixo da casa a senzala dos escravizados domésticos, que eram os escravos que ajudavam no dia a dia da casa. Aqui, quando você chega, você já chega e tem acesso a uma parte social da casa, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Aqui de baixo, antes de eu subir, já tem uma curiosidade. Lembrando que eu quero mostrar para vocês um relógio em específico, um carrilhão lindo que tem aqui nessa casa. Eu não sei a origem dele, mas é um relógio espetacular. Vocês vão ver. Aqui nessa fundação da casa, vamos dizer assim, você consegue ver um pouco da estrutura. Então olha aqui, ó, olha as larguras dessas madeiras. Olha isso aqui, ó. Eu coloco minha mão aqui, olha o tamanho. Então você vê toda essa estrutura aqui, você já vê, ó, lavrada a machado, então você vê as marcas, isso tudo uma estrutura muito original, apesar das modificações que tiveram por aqui, né? Bom, essa é a escadaria principal, dá acesso à casa, que é a escadaria que os barões usavam. Lembrando que aqui era o Barão de Guaraciaba, e você vê já o requinte quando você chega, né? Porque essas bandeiras da casa, coloridas, elas impressionam, né? É muito detalhe bacana, ó, que deixa a casa luxuosa, né? Se você pensar nisso para a época, então a pessoa chegava até aqui, já era recebida, geralmente por aqui, aqui a gente já nota umas transformações, porque geralmente por aqui hoje fizeram um quarto, mas nesse primeiro ambiente, ó, tem uma mobília muito bonita ali de época, um banheiro lá,
já reformado, né? Mas geralmente por aqui ficava uma espécie de mesa, né? Ou um aparador, alguma coisa assim, com um gomil, que a pessoa chegava, lavava-se as mãos e geralmente um escravizado recebia ele aqui e ele fazia ali uma higiene mínima para ele entrar no casarão, né? Então provavelmente aqui, se você olhar o chão, você vê aqui, ó, alguma coisa um pouco diferente, ó. Chega aqui para você ver. Você vê algum detalhe, um desnível, pode ser que tenha sofrido algum tipo de transformação. Bom, antes da gente partir para ali, que eu vou mostrar aqui a sala de jantar e tudo, nessa outra sala seria uma sala mais social, né? A gente antigamente tinha o salão azul, tinha o salão onde as mulheres se encontravam para conversar, para fazer as suas reuniões, tomar o seu chá. Essa fazenda aqui é enorme e ela com certeza seguia também esse ritual, né? Tem algumas cadeiras aqui, a gente vê que essas cadeiras são cadeiras bem antigas, ó. A gente vê pelos detalhes, tem umas cadeiras semelhantes do Marquês de Três Rios, lá na fazenda Santa Gertrudes. Não é igual, mas são cadeiras um pouco semelhantes a essas aí. Bom, aqui tem um lustre, um charme da sala, né? Um lustre espetacular também, o teto, você viu o acabamento, ó. Olha que luxo, pessoal. E as bandeiras da casa, né? Que sempre deixam o ambiente muito mais requintado. E a realidade é que essas salas que você encontrava os pianos, aconteciam eventos, na época era comum ter sarau, então o pessoal encontrava, fazia esse tipo de evento musical, né? Nas fazendas, e faziam-se aquelas festas e esses ambientes, por isso você vê essas fazendas enormes eram usadas para isso. Bom, pessoal, e essa aqui, um móvel muito bacana, diferente, né? Que é uma namoradeira. Pensa na época, a pessoa namorar e a tia ficar em frente, né? Porque era assim, geralmente tinha uma tia, tinha uma irmã, um irmão, as pessoas não namoravam só, era sempre acompanhada, né? Então tinha alguns rituais na época que hoje já não tem disso mais nada, né? Primeiro encontro, o negócio já zica tudo, né? Mas você imagina só, na época era assim. E aí veio a expressão. A pessoa vinha, colocava uma cadeira por perto, em frente a um sofá desse, ficava sentado aqui uma irmã, uma tia, alguma coisa assim. E daí veio a expressão lá, né? Porque não se tinha iluminação elétrica, então era vela. E aí ficava lá a tia, alguém segurando vela, né? Segurando ali a vela para poder iluminar o ambiente ali quando tivesse algum namorado, alguma coisa assim, né? Já pensou? Esse aí é um ditado que a gente já ouviu muito, mas é uma realidade da época, né? E essa aí é uma namoradeira. E aqui nessa parte nós temos 2 quartos, né? Um que foi adaptado numa capela, que provavelmente eram quartos para as pessoas que não eram íntimas da família, que às vezes vinham fazer algum tipo de negócio aqui na fazenda e acabavam pernoitando aqui. Então esses eram os quartos destinados às pessoas que geralmente não eram íntimas, por isso que elas tinham um certo isolamento, né, da parte dos quartos da família, né, que é mais aqui para o interior da casa. O legal também, Adriano, da gente comentar é que pode ser que aqui não seja o local original da capela, mas era comum ter essas capelas nas residências. Não, né? Todas as fazendas tinham capela, né? Não existe, isso era uma regra, praticamente toda fazenda ter uma capela. E o interessante da capela nessas fazendas é que geralmente elas eram dentro da casa, do lado, mas no corpo, ligada ao corpo da casa, né? Nós temos algumas fazendas do vale que você tem a capela solta, né, no jardim, do lado, no quadrilátero funcional, mas isso é exceção. A regra é sempre a capela ser geralmente dentro da casa. Por que isso? Porque geralmente a capela ela era administrada pela dona da fazenda, né? Ela tinha a função de chamar o padre para administrar os sacramentos da igreja, os casamentos, os batizados, os escravizados ou de alguns membros da família, e diariamente ela conduzia as orações. Todos os dias tinham orações nessas capelas, às vezes 2, 3 vezes ao dia, dependendo do período litúrgico da Igreja Católica. Semana Santa, por exemplo, você tem mais rezas, né? Era ela que conduzia as orações. Então, por isso a capela dentro de casa, a mulher tem esse ambiente, é o espaço dela, né? A casa, e ela não fica circulando muito pela propriedade. Então ela está passando a maior parte do tempo da vida dela dentro dessa casa,
e por isso a capela dentro da casa, né? E geralmente a capela fica na parte social da fazenda. Por quê? Porque ela era aberta às visitas também, né? A capela, ela apesar de ser uma capela particular, ela tinha um pouco um caráter público, né? Porque a missa era para todos, o sacramento da igreja era para todos, pelo menos todos os moradores da fazenda. Então, por isso que ela fica na parte social, porque geralmente as pessoas que não eram íntimas da casa também poderiam ter acesso a essa capela, às orações, pequenas celebrações, missas e casamentos, principalmente de escravizados da fazenda, casamentos e batizados, por exemplo. Então, todas essas casas, geralmente, principalmente na parte social, tinham um mobiliário, não vou dizer padrão, mas bem típico do século XIX, de estilos de mobiliário, mas tinha um instrumento que não faltava numa sala como essa, era o piano. O piano armário, o piano de cauda, como esse que nós estamos vendo aqui, meia cauda, enfim, mas sempre tinha o piano, era o instrumento, não vou dizer só das casas de fazenda, da casa senhorial do Brasil do século XIX, né? Isso vem muito com a corte, com a vinda da família real portuguesa, que começa a criar esses hábitos de corte, né? E de sofisticação, enfim. E a música não faltava, sempre tinha qualquer reunião familiar, eventos da família, comemorações, sempre tinha música, né? E tinha um evento que era muito comum no século XIX, era uma febre, né? Principalmente na segunda metade do século XIX, que era o sarau. O sarau, ele era muito mais urbano do que rural, porque ele é um evento noturno, né? Geralmente ele acontecia durante a noite nas casas, e a vida na fazenda ela terminava muito cedo, né? As pessoas iam para a cama muito cedo, então, porque acordavam muito cedo na fazenda. Então era muito comum, mas temos vários registros de saraus em fazendas, né? Então sempre tinha o piano, que era o instrumento principal para um sarau. Para esse momento. Para esse momento. E esse aqui, pessoal, é um piano mais novo, né? Um piano mais novo, mas tá aí, vou mostrar para vocês que tem muita gente que é amante desses pianos aí, ó. Olha aí que bacana. Aqui estão algumas fotografias da descendência aí do Barão de Guaraciaba, uma xícarazinha charmosa que pertenceu ao Barão, alguns talheres. Olha o acabamento desse relógio. Isso aqui, cara, uma peça muito antiga, muito antiga. Ó, esse aqui tá até aberto para dentro, eu não vou conseguir tirar porque eu não quero forçar em nada aqui, né? Mas olha os detalhes, olha aqui. O acabamento. Ó, aqui eu consigo abrir e mostrar um pouquinho para vocês. Olha que luxo. Eu sempre gosto de mostrar os detalhes, né? Olha esse vidro, você vê que é um vidro antigo e original, porque o vidro tem vários detalhes, tá vendo? Bolhas, ó, tem as ranhuras, que os vidros antigamente saíam assim, eles não saíam aquele vidro perfeitinho, né? Então você vê que esse é um relógio muito antigo, ainda com um vidro original. Olha os acabamentos, que peça ímpar. Aqui tem um outro móvel muito luxuoso também. Essa sala não é uma sala enorme, não está toda mobiliada. Olha os detalhes do móvel, né? Ó. Olha o entalhe na madeira para quem curte, né? Olha que móvel especial, né? Muito bacana. Todo ele, ó, entalhado na madeira. Olha. E um móvel enorme, né? Olha tudo no móvel. Se você ver, também tem as bolhas nos vidros, tá vendo? O vidro dele é cheio de bolinha. Você vê que é um móvel bem antigo. Agora, o YouTube deu uma nova ferramenta de você contribuir com a gente. Se esse vídeo que você está assistindo aqui agora valeu para você, você pode deixar o seu valeu ou o seu obrigado, não sei como está aparecendo para você, aqui no fundinho do vídeo. Você tem essa opção agora de deixar um joinha pra gente aí, um valeu, um obrigado, que é uma das formas que você tem também de contribuir aí com o nosso projeto. Vambora que ainda tem muita coisa para mostrar, hein?
Então, aqui nós estamos agora na sala de jantar, é uma das salas de refeições da fazenda do século XIX, né, uma das principais, porque a sala de jantar, geralmente, ela poderia ser utilizada pela família e pelos convidados, por isso que ela fica próxima aqui da ala social da fazenda, exatamente porque os convidados podiam participar. Geralmente tinha uma outra sala de refeições aqui mais no interior da casa, na ala íntima da família, onde a família fazia suas refeições diariamente, né? Aqui já era uma coisa um pouco mais pomposa, né? Já uma coisa mais... Convidados, né? E aqui é um cômodo também intermediário, ele está entre a ala íntima e a ala social. Essa casa aqui pertenceu a Lili Marinho, ela era casada com Roberto Marinho, da Rede Globo, né? E ela foi dona aqui dessa propriedade, isso não é segredo para ninguém, e ela, por um determinado momento, ela fez um leilão com toda a mobília da casa. Então, antes dela falecer, infelizmente, ela fez um leilão aqui e tudo que tinha aqui de tesouro guardado com relação à mobília foi retirado da casa. Talvez até algum maquinário, alguma coisa externa, né, de café, infelizmente isso se perdeu. Mas graças a Deus, tem um proprietário aí empenhado em manter a história ativa e retornou para aqui alguns móveis. Na verdade, retornou não, né? Trouxe móveis de época para cá e montando aí os ambientes, né? A gente vê essa mobília que não é original daqui, mas são tudo mobília de época. A maioria delas são mobílias de época do século XIX. Então, ornando bem aqui com o ambiente da casa. Então, aqui a gente tem uma mesa de jantar e tem um detalhe bacana que eu gosto sempre de mostrar para vocês, que os nobres da época, eles se preocupavam em ostentar de várias formas. Então você vai ver que na varanda ali, é uma varanda linda, muito diferente, espetacular, com muitas janelas. Você vai ver também aqui, além das janelas, das bandeiras, que aí entra vidro colorido, na época era ostentação vidro. Então você vê vidro dentro de casa assim, essas divisórias de casa, de porta, com muita iluminação, um pé direito alto, isso tudo ostentava para a época. E um outro detalhe de nobreza que era comum na época também, eram os móveis com pata de leão, acabamento de pata de leão. Então você vê essa aqui, ó, olha isso aqui, olha esse luxo desse móvel. Isso aqui é uma pecinha até de ferro, isso aqui não é madeira não, tá? Eles encaixaram uma pecinha de ferro aí, tá até com unha. Aqui é um pequeno hall de entrada que dá de frente uma vista até bem bonita. Essa escada aqui, né? Muito bonita. Aqui tem alguns móveis também antigos, ó. E tem uma vista para essa parte da frente, que possivelmente devia ter terreiros de café por aí. É uma área muito plana. E a alameda de palmeiras imperiais aqui, ó. Olha que bacana. Nesse corredor aqui do lateral, a gente já entra na ala exclusiva da família, que era a ala íntima, né, da família, onde ficavam os quartos exclusivos da família. Olha que bonito as bandeiras, pessoal. Agora o sol está refletindo. Olha que charme, né? Na sala de jantar e ela iluminando colorido no chão aí, né? É um charme, né? Aqui vários quartos, né? Os quartos, quartos são da família. Esse aqui, as visitas geralmente não tinham acesso aqui. Esse corredor de quartos termina numa cozinha, né? E aqui na lateral tem o jardim de inverno, que era também uma parte nessas casas de fazenda, principalmente que você tem um ambiente muito fechado das mulheres, principalmente na primeira metade do século XIX, né? Então geralmente tinha esse jardim, que é uma espécie de varanda, onde você tinha flores, animais, pássaros em gaiola, por exemplo. Então você tem janelas, né? Mas janelas com vidro e que você tem luz o tempo todo, né? Olha que lindo. Durante o dia. Então, durante o verão você tem as janelas abertas e durante o inverno você tem as janelas fechadas, mas você tem luz. É uma parte muito iluminada. Geralmente era uma parte onde elas ficavam, às vezes tinham redes para as pessoas descansarem e principalmente plantas. E uma área íntima, bem íntima da casa, né? Bem íntima, exclusivamente. Devia as donzelas aí tomar seus chás da tarde, com certeza, né? Um momento de comunhão até da mãe com as filhas. Exatamente. E olha só que interessante, né? Você tem a vista
que você tem dessas janelas é de toda a área de trabalho da fazenda, o quadrilátero funcional, os terreirões. Daqui você via todo o trabalho acontecer em torno da casa, né? Então, como você tem a ala íntima, onde você tem uma concentração, onde passava a maior parte do tempo os moradores da casa, os proprietários, aqui você tem nesse jardim, hoje aqui fora, mas isso era um terreiro de secar café. Então ele está o tempo todo vigiando, controlando esse trabalho dos escravizados aqui na fazenda, né? Esse quadrilátero funcional, essa arquitetura, essa distribuição dessas edificações em torno desse terreiro, tinha essa função, o controle sobre o trabalho o tempo todo. Tá? Isso explica essa distribuição do quadrilátero funcional, onde você tem um terreirão de café no meio. Tudo próximo, né? Tudo muito próximo. Ali ao fundo, pessoal, vocês estão vendo a tulha. A tulha de café. Aqui foi adaptado, né? A entrada aqui é para a capela. Ali você vê o vitral da capela, né? Mas originalmente tem chance daquilo ali ter sido 2 quartos, igual a gente conversou, né? Exatamente. E aqui onde era a área que no passado o couro cantava aí de trabalho, né? Olha aí, ó. Aqui tem um detalhe bacana que geralmente ficava na entrada da casa, que é quadro do senhor Dom Pedro II e também da senhora Teresa Cristina, imperatriz, né, do Brasil. Então tá aí o imperador e a imperatriz. Isso aí porque em vários vídeos eu comento para vocês que geralmente se fazia isso, né? Tinha essa foto, esse quadro geralmente de Dom Pedro, justamente para mostrar a proximidade dos donos de fazenda com o império. Então eles gostavam de mostrar, né? E o imperador, muitas dessas fazendas foram visitadas pelo imperador. Essa daqui eu vi um relato de que Dom Pedro já visitou, não tenho certeza, não posso afirmar, mas nas minhas pesquisas eu achei um dizer que Dom Pedro visitou essa fazenda por conta do barão de Guaraciaba. Inclusive quem deu o título de barão foi a princesa Isabel, que assinou lá, pelo que eu estava lendo. Então é muito bacana ver essa relação e essa proximidade, né, do império com os donos de fazenda, justamente pelo café, a riqueza que se tinha. Isso funcionava dessa forma. Aqui a gente está chegando para uma ala que é uma ala mais de trabalho da época da casa, que é a parte da cozinha. Com certeza foi toda modificada, mas o pessoal sempre gosta aí de ver as cozinhas das casas. Então hoje, já que eu estou podendo mostrar para vocês, eu vou mostrar dessa cozinha. Apesar de ter sido modificada, é uma cozinha muito linda, né? Muito bonita. Tem um fogão industrial, até porque para essas fazendas voltarem a ter uso para suas atividades, você precisa de praticidade. Eu sempre costumo falar para as pessoas que essas fazendas alcançaram uma nova função, que é a moradia das pessoas, que é a casa de campo das pessoas. Então ela precisa ser adequada a essa nova função dentro do que se puder manter, né? E a cozinha é uma coisa que às vezes você não consegue manter. Vai manter às vezes um fogão a lenha, é difícil. Então as pessoas costumam renovar, né? Nós estamos agora na ala de serviço da fazenda, né? Onde você tem aqui a cozinha do lado, você tem uma série de cômodos que provavelmente era lugar para guarda das coisas, despensa, quartos de escravizados da fazenda. Enfim, a gente ainda não sabe, mas provavelmente, seguindo o modelo de casas de fazenda do Vale, geralmente é assim que eram as distribuições, né? Essa varanda que está aqui mais uma vez com a vista para a área de trabalho da fazenda, os antigos terreirões de secar café, né? E é interessante sobre essa varanda que está aqui, principalmente eu, particularmente, que eu tenho na memória, quando em 1986 foi gravada uma novela aqui de época, a novela Assim a Moça, a primeira versão da novela Assim a Moça, onde você tinha como protagonista Lucélia Santos, no papel de Assim a Moça, Rubens de Falcon, o Barão de Araruna, né? E foram muitas cenas gravadas, principalmente nessa varanda aqui, dos personagens, né, da história da Assim a Moça, e isso ficou muito gravado na minha memória, foi muito interessante. E hoje está aqui, né? E essa escadaria aqui foi... Essa escadaria que eu vi tantas vezes o Rubens de Falco descer, né, o terrível Barão de Araruna, né? E a sua filha abolicionista, né? No caso, a personagem da Lucélia Santos.
e descendo essa escadaria aí. E hoje você tá aí, ó que bacana, pessoal. E claro que foi adaptado aí um belo jardim, né? Os escravos faziam todo o trabalho da fazenda, principalmente, né? Você tinha os escravos que trabalhavam na casa, chamados escravos domésticos, né? E você tinha os escravos de serviço de roça. Os escravos domésticos, geralmente, eles ficavam na casa, dormiam, moravam dentro da casa a serviço de seus senhores. Os escravos ficavam a serviço de seus senhores 24 horas. Por isso explica por que eles também dormiam dentro da casa. Não eram todos. Os escravos domésticos eram formados basicamente por mucamas, que faziam todo o serviço da casa, de limpeza, de auxiliar a dona da fazenda, até dela trocar roupa no banho e tudo. E você tinha os pajens, que eram uma espécie de escravos só de serviço do seu senhor, né? Preparar o cavalo, preparar a carruagem, o chapéu, ou carregar o guarda-chuva, ou carregar qualquer coisa para ele. Enfim, esses escravos geralmente eles eram chamados de escravos domésticos. E tinha as escravas cozinheiras, as passadeiras, as bordadeiras, né? Que também eram de serviço da casa. Geralmente essas escravas, por exemplo, a cozinheira, a lavadeira, enfim, eles dormiam na senzala com os outros escravizados, né? Esses escravos mais próximos dos seus senhores, geralmente os que ficavam de fato dentro da casa, né? Formado basicamente pelos mucamas e pajens, né? E o alojamento deles era geralmente próximo dos seus senhores, né? Como eu falei, eles ficavam a serviço dos seus senhores 24 horas, né? Então, durante a noite, se precisasse de alguma situação, de algum serviço desse escravo, né, ele era chamado para atender o seu senhor, né, ou a sua senhora, né? Uma criança, por exemplo, que acordava no meio da noite, que precisava fazer essa criança dormir e dar de mamar para ela, ou qualquer coisa assim, esse escravo está o tempo todo ali. Então, por isso que ele fica próximo aos aposentos dos seus senhores, né? Estou aqui para falar com vocês sobre o canal Cortes Fazendas Antigas. Você já está inscrito lá nesse canal? Você vai ver muito vídeo bacana lá também. É um canal nosso, é um segundo canal para você que não sabe. Então vai aí, eu deixei aqui na descrição do vídeo, também nos cards no final desse vídeo, para você se inscrever. E se você não está assistindo a televisão, digita aí, Cortes Fazendas Antigas e se inscreve também, curte os conteúdos de lá, tá joia? Também eu sempre me apego nos detalhes, né? Eu gosto de ver esses pisos aí, todos de pedra, né? Olha o tamanho das pedras, eu sempre penso disso na época, fazer esses encaixes, né? Fazer esses trabalhos artesanais aí à mão, entalhando essas pedras, né? É um detalhe incrível, né? E essa casa é linda, o tradicional azul e branco. Ali a tulha, essa parte de trás. Ali o vitral da capela, que eu falei com vocês, que dá acesso àquela escadinha, aquela outra porta. Então essa parte de trás aqui também é linda, né? Estamos dando sorte de pegar um dia bonito, um entardecer perfeito aqui na fazenda, né? Vale a pena curtir isso daqui, né? Bom, gente, e agora que eu me despeço dessa fazenda linda, eu espero que vocês tenham gostado, eu sempre faço o meu melhor. Essa fazenda é um espetáculo e, como essa, eu vou apresentar outras ainda. Lembrando que eu tô saindo numa expedição até o Nordeste, então eu vou ficar aí quase 2 meses em expedição. Se você quiser de alguma forma contribuir com o nosso projeto, tá aqui na descrição a forma que você tem de nos ajudar e o QR Code acima, que você pode também mirar aí o seu celular e contribuir com a gente, né? Entrando aí, vendo como você pode nos ajudar, né? De qualquer forma, eu agradeço todos vocês, agradeço aí todos os comentários de carinho, todas as mensagens. Se você gosta dos nossos conteúdos, inscreva-se no nosso canal, isso é uma das formas que você tem de nos ajudar e é 0800, você não paga nada por isso e você está colaborando aí, levando aí para mais pessoas essa cultura da roça, né? Essa cultura genuína e brasileira que a gente está trazendo para vocês, né? Já foram muitas fazendas catalogadas, mas não é nem perto de tudo que tem. Tá joia, pessoal? Muito obrigado e até o próximo vídeo. O site e a loja estão no ar, pessoal. E agora você pode aproveitar e conferir fazendas por visitação, hospedagem, eventos e ainda de quebra, conferir a nossa loja com produtos exclusivos. Corre lá e garante o seu.